Cara, eu não aguento mais. Não, definitivamente. Onde que eu tava com a cabeça quando eu escolhi aquele professor lá pra me orientar? Primeiro, mando 500 mensagens, ele visualiza e não responde. Segundo, o cara, quando ele marca uma hora comigo pra falar, ele marca às 2 da tarde, ele vai me atender às 5 e eu fico lá olhando. Eu não tenho nada pra fazer, entendeu? A minha vida é só esse trabalho. Tô cheio de prova, preciso trabalhar. E esse professor aí, enfim, só tá marcando minha vida. Pelo amor de Deus, se eu soubesse, nossa, acho que eu vou desistir. Não, porque, gente, não pode ser tão difícil. Não pode. Eu vejo os meus outros colegas, o orientador tá ajudando, tá ali presente. Não. Não, e outra coisa. Mandei um artigo pra ele corrigir lá, né? Aí ele falou pra mim, ó, tem que colocar a tabela assim, tem que colocar esse autor, tem que escrever aqui, ó, mudar a conclusão. Eu fiz. Na outra semana, porque daí, né, tá próximo, aí ele resolveu me responder. Agora ele tá até aparecendo. Ele mandou eu tirar a tabela, voltar à conclusão como é que tava e tirar o autor. Não, dá pra entender? Isso já aconteceu com você? Ou então, gente, parece que eu tô falando grego. Não, o meu orientando, ele não me ouve. Eu peço A, ele faz B. Não, e ele me liga de final de semana, gente. Eu não tô mais suportando isso. Ele acha que eu não tenho vida. Pelo amor de Deus. Também ele vai ver na banca, eu vou acabar com ele. Gente, parece dramalhão, né? De novelas assim. Mas infelizmente, esses bastidores da graduação ou da pós-graduação é mais comum do que a gente pensa. Orientando, orientador, a relação de amor e ódio. Esse é o nosso tema que nós vamos falar no canal Neuroconexão hoje. Seja muito bem-vindo. Se você não é inscrito, se inscreva e não deixe de deixar o seu like. E claro, comentar se você gostou desse vídeo. Bom, pessoal, infelizmente essa relação de amor e ódio é bem isso mesmo, tá? É amor ou é ódio, mas infelizmente a gente tem mais histórias de ódio ou próximo ali beirando ódio do que amor. Quando tá tudo bem, dificilmente o aluno fala para os outros, né? Não tem aquela coisa? Se você fizer o mal para uma pessoa, essa pessoa vai falar para uns 10, se você fizer o bem, ela vai falar para 1, 2 no máximo. Infelizmente a gente acaba, né, propagando muito mais os fatos infelizes do que as coisas boas, quando deveria ser o contrário, porque tudo que a gente foca cresce, né? Mas enfim, pessoal, nessa relação de amor e ódio, não existe alguém 100% culpado e nem 100% vítima. Se você está vivenciando isso na posição de orientador ou na posição de aluno, você também tem culpa nesse processo. Então, começando com os meus amigos orientadores, vamos conversar um pouquinho, tá? E se você é aluno, presta atenção porque você vai se encaixar e vai começar a entender melhor. Meus amigos orientadores, colegas professores, eu sei que além de orientar TCC, muitas vezes mestrado, doutorado, nós também temos que dar aula. Aliás, dar aula é a parte fácil e prazerosa de todo o processo. Temos atividades de pesquisa, precisamos fazer relatórios, muitos têm atividades de extensão, muitos assumem cargos de chefia ou fazem parte de comissões, então também tem o caráter administrativo nas suas funções, as atividades administrativas, né? E nós também precisamos ter tempo para orientar os nossos alunos. Então, primeira coisa, quando alguém te convida para ser orientador, primeiro, vamos ver com bons olhos, porque aquele aluno, entre vários professores, escolheu você. Então, muitas vezes, a graduação, às vezes o aluno até faz uma outra graduação, mas um mestrado, uma especialização,
Especialização também, né? É mais comum porque dura menos, mas um mestrado, um doutorado, dificilmente o aluno vai fazer um segundo mestrado, um segundo doutorado, né? Então ele te escolheu com uma missão de orientar, porque ele confia no seu trabalho, no seu nome, tá? Segundo, a temática. Não vamos assumir, gente, orientação de temas que nós não dominamos. Muitos de vocês podem falar, mas aí tem a figura do co-orientador. Gente, nem sempre é fácil, né? Com um orientador já é complicado para o aluno. Eu, particularmente, eu sei que existem colegas que assumem co-orientação ou que trabalham com professores co-orientadores, tudo. Mas assim, eu particularmente não gosto, porque chega um momento que o orientador fala uma coisa, o co-orientador fala outra e o aluno fica perdido, tá? Então é complicado. E também, pessoal, orientar, né? O ato de orientar, eu costumo pensar assim, num grande caminho de pedras em que eu vou falar para o aluno, olha, pisa nessa pedra aqui e não pisa nessa, porque você pode afundar. Siga esse autor e não siga esse. Vamos tentar seguir essa metodologia, porque é dessa forma que vai ter melhores resultados. Esse é o caminho certo. Então, nós precisamos realmente assumir a nossa função, que é de orientar o trabalho. Eu não vou fazer o trabalho por esse aluno. E orientar envolve desde a escolha do tema, da elaboração da pergunta, da pesquisa correta, orientar a metodologia, desenvolver um plano de atividade junto com o seu aluno. Por que junto? Porque essa visão de o orientador aqui, orientando aqui, não, gente, isso nunca deve existir. Vocês são uma equipe, tá? E a equipe, ela tem que trabalhar em conjunto, tá? Porque quando um começa a puxar para um lado, o outro começa a puxar para o outro, aí cria-se essa relação de ódio, né? O amor já foi embora, né? E aí começam a ocorrer os problemas, com aquele aluno que faz as coisas por mero proforme, com aquele aluno que não cumpre prazos, né? E nós sabemos que nós também dependemos desse aluno. Não vamos mentir, né, gente? Nós precisamos desse aluno para nos ajudar, para fazer parte da nossa equipe de trabalho, tá? Nós temos a nossa parcela na contribuição da formação deles, mas eles também têm a parcela na contribuição para o desenvolvimento dos nossos trabalhos, dos nossos projetos de pesquisa. Então, por isso que eu gosto muito de trabalhar com a equipe. E nessa equipe, você é o grande gestor, você que vai dar as coordenadas, tá? Mas lembre, você vai ser gestor, você não tem que ter aquela postura autoritária, dono da razão, mesmo porque nós estamos em constante aprendizagem, nós somos eternos alunos. Eu acho que começar a pensar assim e ter essa visão nos faz nos aproximar mais do aluno. E dessa forma, nós podemos ganhar a confiança dele, nós podemos fazer com que ele entenda qual a função dele na equipe e entregue as atividades nos prazos, né, compreenda. Então é muito importante esse diálogo, tá? Agora, meus amigos alunos, eu também sou aluna de pós, eu sei o que muitos de vocês vivem. Vamos ter conversas bem claras com os orientadores. Vamos começar lá no comecinho, né? Quando você vai escolher um orientador, tem muito aluno, principalmente na graduação, eu vou escolher fulano porque eu gosto mais dele. Gente, é claro que se você tem um orientador, que você tem afeto, que você tem simpatia, sempre tem aquele professor que a gente gosta mais, que a gente se identifica. Mas você tem que ver se o trabalho que você vai desenvolver se é na área de especialidade dele, na área de competência, porque senão ele não vai poder te ajudar muito. E aí vai começar a ter uma relação de ódio aí no meio do processo, tá? É preciso também ter um pouco de paciência. Sabia que o orientador também é ser humano, o orientador também erra, o orientador também tem que viver, tá? Orientador passeia, orientador tem família, tem filhos, tá? Tem namorado, namorada, enfim, gente, tá? Então, assim, a gente precisa estabelecer um cronograma de atividades, tá?
Então, e vocês também têm que cumprir com a sua obrigação, né? Não é entregar nos últimos 5 minutos do dia lá que o orientador determinou. Mesmo porque, provavelmente, você não é o único orientando. Geralmente, o orientador tem de 2, 3 orientandos, tá? E daí, de repente, todo mundo entrega junto, ele não vai conseguir corrigir tudo, tá? Ele não vai conseguir dar a atenção que você merece. Então, você também precisa se organizar. Outra situação, teve um problema com o orientador, ele não tá te dando atenção, ele não tá, sei lá, algum problema? Gente, não precisa sair falando pro amigo, para 500 pessoas, mesmo porque essas pessoas vão te ouvir e, pior ainda, vão começar a espalhar. E sempre tem aquela história, né? A história da vítima, a história do bandido e a verdadeira. E isso vai chegar no ouvido do seu orientador. Ah, chega, gente, notícias assim, fofoca, chega rapidinho. E é muito deselegante. Então, o problema tem que ser resolvido com os protagonistas. Se eu tô com um problema com o meu orientador, ó, eu não tô gostando disso, nada. Aí vocês podem falar, mas Josi, eu posso sofrer retaliação. Josi, tá, se você sofrer retaliação, seja na graduação, na pós-graduação, sempre tem a figura, por uma condição hierárquica, de alguém superior ao seu orientador. Então é essa pessoa que você tem que retratar. Eu já vi vários amigos meus sofrendo bullying em mestrado, em doutorado principalmente, tá? E pedindo para mudar de orientador. Gente, não é nada agradável mudar de orientador, porque aí é uma outra pessoa que vai assumir o papel de orientador, vai entrar no meio do trabalho, às vezes o trabalho já está sendo concluído e não é legal, tá? É claro que em algumas situações é o que há, né? E se você está muito estressado nessa fase de orientação, tenha um pouquinho de paciência, tá? Paciência com seu orientador e paciência com você. Siga o seu cronograma, faça tudo direito, tá? Se você se sentir prejudicado, converse com o seu orientador, procure alguém superior a ele, mas assim, aproveita esse momento, é um momento único na sua vida, tá? Quando você vai para a banca, quando você faz aqueles agradecimentos, é preciso que isso seja verdadeiro, sabe? Não simplesmente um mero teatrinho. Eu já presenciei algumas situações assim, não é nada agradável. Porque pior do que enganar as outras pessoas é se enganar, né? Na verdade a gente não consegue, né? Mas assim, vamos tentar que essa relação de amor e ódio, ela nessa balancinha, ela penda muito mais pro amor, tá? Que é o caminho. Mesmo porque a gente dá um trabalho tão grande, gente, ser carrasco, né? Eu acho que a vida para, as energias, tá? É claro que hoje, pessoal, isso aqui é mais um bate-papo, tá? Existem muitos orientadores que são muito bons, assim como existem orientandos fantásticos, e o legal é quando ambos se encontram, tá? E a gente sempre pode estar melhorando, né? Às vezes, para um orientando, eu posso ser a melhor orientadora do mundo e outro pode me odiar. Só que é preciso sempre ter esse diálogo e esse respeito, tá? E deixar as ITs da graduação, da pós-graduação, o que são as ITs? As doutorites, né? O ser de pensamento absoluto, único, o detentor do saber, o orientador, tá? Baixa um pouquinho, tá, gente? Baixa a bola, orientadores. E alunos, valorizem o seu orientador também, tá? O seu orientador é uma pessoa, ele pode, em alguns aspectos, saber tanto quanto você, mas ele tem experiências diferentes, tá? Em outros aspectos, obviamente, pela experiência, ele vai saber muito mais que você, tá? Então, que esse caminho de orientação seja um caminho mais voltado para o amor, que eu acho que é o caminho. E, em última instância, vamos pensar em alterar os protagonistas desse processo, tá? Hoje foi mais um bate-papo. Isso aqui não é uma verdade absoluta, tem vários questionamentos, várias reflexões, mas é o que eu acredito, tá? E essa é a verdade que eu trago para o canal.
Se fez sentido, deixa seu like, compartilha esse vídeo, deixa um comentário, alguma sugestão de algum tema. Toda quinta-feira é o dia da gente discutir sobre educação. Tem coisas aí novas para o canal, tá? E muito obrigada por me ouvir. Um abraço e até o próximo!